Epístola do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Palavra de Deus, todos encontraram? Diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, nós temos meditado nesses dias sobre este texto, falando sobre o crente e a sua relação com este mundo. Nós que temos que viver aqui neste mundo, foi isso, quando o Senhor Jesus orava, intercedia pela igreja, ele disse que ele rogou ao Pai e disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? O Senhor Jesus tinha conhecimento pleno, como Deus que era, que o mundo não é um lugar fácil para se viver. E mesmo depois de salvos, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, não é isso? Nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus, como bússola espiritual, como mapa do viajante, para que não venhamos a tropeçar no caminho, porque nós sabemos que muitas dificuldades, bênçãos também, mas dificuldades surgirão, dificuldades que permeiam a nossa caminhada, e a semelhança do povo de Israel quando foi tirado do Egito, depois de redimido pelo Senhor, nos diz a palavra de Deus que eles caminharam no deserto por 40 anos até chegarem em Canaã, na terra prometida. E ali, entre as analogias que se pode fazer, nós podemos dizer de que se assemelha à nossa caminhada. Nós somos o povo redimido, caminhando no deserto deste mundo, como peregrinos e forasteiros, em direção à terra, à mansão celestial que o nosso Senhor nos prometeu. Amém, meus irmãos? E nós falamos do que o significado desta palavra, não ameis o mundo, estivemos falando depois de os salvos e a sua separação, como viver aqui neste mundo sem se contaminar, não é isto? E como devemos viver separados da contaminação aqui deste mundo. Depois estivemos falando como viver separado deste mundo, e iniciamos no culto passado falando, em primeiro lugar, devemos viver uma vida de santificação, e falamos que a própria expressão santo significa viver separado e consagrado para Deus. Então, como viver separado do mundo? Primeiro, viver uma vida de santificação. Como disse a própria expressão, santo significa separado do pecado, da corrupção, da impureza, da imundícia deste mundo, para viver para Deus. Não é isso? Porque Deus nos recebe se nós vivermos uma vida de santidade. Por isso a Bíblia diz: como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, não é? Esta é a exortação do apóstolo para todos nós que servimos ao Senhor, viver uma vida separada da corrupção do mundo. A nossa vida não pode viver comprometida, envolvida com as impurezas deste mundo, com o pecado deste mundo. Daí porque nós não podemos viver da mesma forma que vivem aquelas pessoas que não têm o conhecimento da verdade de Deus como nós temos. O apóstolo São Paulo, é um texto que eu não me canso de ler com a igreja. Ele diz, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, que o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo, diz ele, andaste segundo o curso, não é? A correnteza deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E ele diz, entre os quais todos nós também antes de conhecer ao Senhor, antes de fazer a nossa decisão a Cristo, andávamos nos desejos da nossa carne, não é? Nas concupiscências. Concupiscência é desejo descontrolado, desejo forte. E diz, fazendo a vontade da carne, a vontade da velha natureza, do velho Adão. Não é? E ele diz, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, nos ressuscitou, nos deu vida, juntamente com Cristo. E ele diz, pela graça sois salvos. Amém, meus irmãos? Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com isso ele nos salvou, nos resgatou, nos vivificou e nos deu uma nova posição em Cristo. Amém, meus irmãos? Sentados em Cristo, nas regiões celestiais, a posição espiritual elevada que Deus nos colocou e quer que vivamos em novidade de vida. Nós temos um compromisso com Deus. Nós lemos aqui em um dos estudos, quando Deus disse ao povo de Israel, que se eles queriam que as promessas caíssem sobre eles, que Deus cumprisse as promessas feitas àquele povo, eles teriam que viver de acordo com a vontade de Deus. Deus tem muitas bênçãos para o seu povo. A salvação é uma delas, mas a salvação, ela traz muitas bênçãos. Há muitas bênçãos na palavra de Deus que acompanham a salvação. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no primeiro capítulo 1, e o versículo 3, ele disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nessa posição espiritual que nós fomos colocados, somos herdeiros das bênçãos espirituais que recebemos depois de salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Então, como viver? Como é viver aqui neste mundo? Como viver separado do mundo? Vivendo uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Vivendo a santificação. Porque essa é a vontade de Deus, diz o apóstolo São Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1, versículo 3, versículo 7, ele diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E ele diz assim, que devemos saber possuir o nosso corpo em santificação. E esta é a forma que nós agradamos a Deus, viver separado.
nós temos que nos relacionar com este mundo, viver com as pessoas, tratar bem as pessoas, amar as pessoas, mas não nos contaminar com o pecado. Amém, meus irmãos? Não nos contaminar com o pecado. Em segundo lugar, para vivermos separados do mundo, vivemos separados do mundo quando vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus. Viver pela palavra, meus amados irmãos, significa viver separado do mundo, pois a palavra se opõe ao sistema espiritual que escraviza o mundo. Graças a Deus que o Senhor não nos deixou sem orientação, sem rumo. Ele nos salvou, Ele nos redimiu e deixou a sua palavra para que nós pudéssemos viver de conformidade aos ditames espirituais que são apresentados na palavra de Deus. E quando vivemos pela palavra, se torna a santificação, se torna uma prática comum na nossa vida. Porque Jesus disse uma vez aos apóstolos 15:3 de João, me parece, diz: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que santifica. Amém, meus irmãos? É a palavra que nos orienta. E quando nós vivemos uma vida de submissão, de obediência à palavra, então nós vivemos de forma que agrada ao nosso Deus. Uma vida de sujeição à palavra de Deus é o que nos preserva separados do mundo. Deus divide este mundo, não é isso, em dois grandes grupos. Ele chama um de justos e o outro de ímpios, não é? É uma palavra dura, mas está na Bíblia. Os justos, os bem-aventurados e os ímpios. Os justos são aqueles que vivem na obediência à palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, já foram declarados santos, não é verdade, pelo sacrifício de Jesus Cristo, e continuam se santificando de forma progressiva, crescendo na santificação até o dia que receba a perfeição, a redenção final. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqueles que vivem a prática do pecado, aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que não se submetem à vontade de Deus, eles estão na posição de ímpios, praticam impiedade, praticam pecado. E quando o salmista, ele escreve o Salmo 1, que os estudiosos consideram a chave que abre o tesouro dos salmos, ele dá uma orientação muito sábia e destaca o justo e o ímpio com as suas características. Salmo 1, veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 1. O Salmo 1, repita após mim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz: pois será, esse justo, esse bem-aventurado, diz, será como a árvore plantada, repitam, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e
tudo quanto fizer prosperará. Agora o salmista traça uma linha. Ele diz: não são assim os ímpios. Repita: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Mas são como a palha que o vento leva. A palha é imprestável, não serve para nada. Diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você veja que há uma linha traçada, uma divisão traçada entre o justo, aquele que serve a Deus, aquele que é bem-aventurado, como diz aqui, mais do que feliz ou felicíssimo, é o que quer dizer bem-aventurado, e aqueles que vivem praticando a impiedade. É como a moinha que o vento espalha. Estão hoje e não estarão amanhã. Mas o justo não é? Pois ele nos exorta a viver aqui separados do caminho dos ímpios. Ele exorta e diz que o justo não anda no conselho de quem? No conselho dos ímpios. Essa palavra andar, no hebraico, significa viver. Ou seja, o justo é aquele que vive segundo a palavra. A base dessa posição, essa atitude do justo está no versículo 2, onde diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O seu prazer, o seu contentamento está na lei do Senhor, está na palavra de Deus. Ele vive segundo os ditames, não é isso, espirituais que estão na palavra. Eles não andam segundo o conselho dos ímpios, não andam segundo as orientações dos ímpios, mas eles vivem uma vida segundo o plano e o projeto divino. Amém, irmãos? Por isso Jeremias diz assim: convertam-se, eu uso a expressão do espanhol, convertam-se eles a ti, mas tu não te convertas a eles, não é? Não te convertas a eles, não os imite. Não, Senhor. O crente é conhecido pela sua forma de vida. Amém, meus irmãos? Pelo seu caráter e pela sua aparência. E é a palavra que gera na vida do crente, não é isso? Frutos espirituais e aparências de um verdadeiro cristão. Veja que o salmista diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não é isso? Não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz: antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois esse justo será como a árvore plantada junto ao ribeiro, não é? Que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Primeiro, essa árvore que ama a palavra, vive pela palavra, medita na palavra. O salmista diz que está plantado junto ao ribeiro. O ribeiro é Cristo, amém, meus irmãos? Está plantado em Jesus e não falta-lhe fruto e nem lhe falta folhas. Ou seja, o Espírito Santo gera nele o fruto na estação própria, no momento certo. Gera o fruto, o caráter de Cristo. E as folhas é a aparência do crente. Tem gente que diz assim: Deus não tem nada a ver com a roupa, Deus não tem nada a ver com isso, com aquilo. Sim, tem. Porque quando a sua vida é uma vida consagrada a Deus, você não anda como ímpio, você não anda seminu como ímpio, você não anda com roupa indecente como ímpio, você não se traja como o povo que está na impiedade. Crente veste diferente, vive diferente, fala diferente, olha diferente. A sua atitude é uma atitude diferente, irmãos. Se não houver diferença de uma pessoa ímpia para uma pessoa justa, não é? A folha é a aparência externa que o crente tem, não é?
E essa é a primeira que aparece. Quando a pessoa aceita Jesus, uma árvore, quem primeiro aparece não é o fruto, é a folha. Não é isso? E como é que você identifica uma fruta, uma fruteira? Pela folha. Uma jaqueira pela folha. Uma pitombeira pela folha. Um limoeiro pela folha. Não é isso? Uma jaqueira pela folha. Não é verdade? Uma bananeira pela folha. E ainda identifica o tipo de banana. Banana prata, banana maçã, banana caixão, banana comprida, banana ouro, banana dourada. Tanto tipo de banana, não é verdade? E é assim, irmãos. O crente, não é isso? Ele se caracteriza pela sua forma também, pela sua aparência também. Amém? E vereis a diferença. Amém, meus irmãos? O fruto vai aparecendo no decorrer do tempo, né? O caráter de Cristo se manifesta com o tempo, ao seu tempo, não é? Se manifesta com o tempo. A pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que faz é mudar de roupa. É assim ou não é, irmãos? Agora, se ele realmente nasceu de novo, se ele realmente é uma nova criatura, isso vai aparecer depois, no tempo certo. No decorrer da caminhada, ele vai produzindo frutos. Jesus disse assim: e conhecereis a árvore pelos seus frutos, não é? Falar línguas é maravilhoso, ser batizado com o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos, mas não é isso que caracteriza o crente como um crente convertido, como um crente santo. Jesus não disse assim: conhecereis pelas profecias que ele dá, conhecereis pela quantidade de línguas que ele fala. Não, nós temos que ser crentes pentecostais, falar em língua, se alegrar. Não é isso, irmão? Fala em mistério com Deus. Nós somos edificados, diz o apóstolo escrevendo aos Coríntios. Mas não é isso que caracteriza a santidade. O que dá testemunho da nossa vida transformada é o fruto. Amém, meus irmãos? São os frutos. Amém? É como uma árvore plantada, diz o salmista. Não é uma árvore qualquer. Ela não é um arbusto lá do meio da mata, não. Ele foi plantado, diz aqui o salmista. Plantado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Quem foi plantado pelo Senhor aqui? Amém? Então, plantados, geramos através da nova natureza que foi colocada em nós, não é verdade? Vai trabalhando e ao seu tempo vai gerando frutos. Então, o justo não anda no conselho dos ímpios. Trabalhe, minha irmã, lá com aquelas pessoas lá no emprego, mas cuidado. Tem muitas mulheres que estão perdendo o rumo, destruindo o casamento, porque vai no conselho das coleguinhas lá na empresa. Ela não tem o que dar a você. Você é quem tem o que dar a ela. Como homens também. Como homens também. Eu um dia ia num elevador de um prédio que eu residia. 2 homens velhos. Me permita, irmão, desculpa, mas não tinham nem vergonha na cara. 2 homens velhos. E um dizendo para o outro assim: tu ainda estás casado? O outro disse: estou sim. Com a mesma mulher? Sim. Rapaz, faz como eu, deixa a mulher e vive como eu. Todo dia eu saio com uma. Não tem vergonha, irmão. Que conselho tem o ímpio para dar ao santo? Não, Senhor. O nosso modelo, irmãos, não é a vida do ímpio. O nosso modelo é o modelo de Cristo, é o modelo da palavra. Amém? É o modelo da palavra. E é por isso que nós temos que viver diferentes, não é? Pois quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós produzimos frutos. O contentamento, a alegria, o prazer do crente deve ser na palavra. Diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Encha o seu coração da palavra, encha a sua mente da palavra. Leia a Bíblia só em 2 horas, de manhã, de dia e de noite, não é? De dia
e de noite. Viva com a palavra, ame a palavra, medite na palavra, esquadrinhe a palavra, alimente-se da palavra, e a palavra vai gerando em você uma vida de santidade. Quem diz amém, meus irmãos? Uma vida de santidade. Pois a palavra, irmãos, ela é lâmpada para os nossos e luz para os nossos. Salmo 119, versículo 105. O Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Alguém disse que é luz alta e luz baixa. Quem dirige sabe o que é isso. Às vezes eu vou com um motorista lá no sertão, eu digo: meu filho, coloque a luz alta. Pode ter um jumento na frente, um bode na frente. A luz alta é para ver a distância, não é? A luz baixa olha para os pés, ilumina os nossos pés, lâmpada para os meus pés. O que quer dizer isso? A palavra santifica o nosso andar, santifica a nossa vida. Amém, meus irmãos? Ela não deixa que vivamos uma vida desregrada, fora da vontade de Deus. Ela ilumina os nossos pés. Ela nos mostra aonde nós estamos pisando, se são caminhos tortos ou caminhos certos. E luz para o meu caminho. Ela vai mostrando os perigos que aparecem no caminho. A luz alta serve para isso. Ela vai mostrando o que está na frente. Ela vai mostrando os perigos. E a palavra tem esse poder de mostrar os perigos que vão surgindo na vida do crente. E o Espírito Santo vai dizer: desvie-se daí, saia daí, porque a palavra, ela nos adverte, ela nos exorta, ela nos ensina para que vivamos uma vida de santidade. Quem diz amém, meus irmãos? Se aguardarmos no nosso coração, no nosso interior, não é? No nosso interior, quando o crente vai querendo sair do caminho, o Espírito Santo lembra a palavra, não é? A palavra está gravada. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra. Onde, meus amados? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Amém, meus irmãos? Esconde, guarda a palavra no teu interior. Amém, meus irmãos? Guarda a palavra. No Salmo 37, versículo 31, o salmista diz: a lei do seu Deus está no seu coração, e os seus passos não resvalarão, não escorregarão. O crente que tem a palavra no seu interior não resvalará, não escorregará, não cairá no abismo, não tropeçará. Amém, meus irmãos? Porque a palavra, ela nos adverte. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus disse que pela palavra somos purificados, irmão. É ela que nos repreende, é ela que nos exorta, e ela não respeita ninguém. Amém, meus irmãos? Vai do grande ao pequeno, do rico ao pobre. Amém, meus irmãos? Pode ser quem for, seja ele uma autoridade na igreja ou um simples congregado, a palavra corta igual, irmãos. Glória a Deus. Não é? A palavra, ela corta igual, viu? Onde tem a palavra não tem grande, é todo mundo do mesmo tamanho. Amém, meus irmãos? É todo mundo do mesmo tamanho, e o tamanho é de obedientes, santos, amém? Para poder gozar as bênçãos do Senhor. Jesus disse: vós estáis limpo. Estáis limpo como? Pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15 e o versículo 3, não é? Isso faz lembrar, irmãos, quando eu li este versículo hoje à tarde, eu me lembrei da pia de cobre que existia na porta do tabernáculo. Vocês estão lembrados? Quando chegar, anote, quando chegar em casa, leia Êxodo 30, versículo 17 ao 21, e você vai aprender muito. Ali está a pia que Deus deu a medida, o tamanho, a forma como tinha que ser. Ela foi feita
das joias, das pulseiras, dos aros, dos brincos, das mulheres hebreias que deram para construir aquela pia, né? É uma analogia de que para viver a pureza da palavra temos que sacrificar a beleza exterior, humana, trivial e passageira, a vaidade, não é? Vaidade quer dizer vanidade, coisa vã, coisa passageira, trivial. E deixar de lado o sacerdote para servir a Deus, ele tinha que lavar-se naquela pia para poder oferecer o incenso, símbolo da oração e do louvor, para oferecer o sacrifício, não é isso? Ele tinha que se lavar ali. E a palavra, ela regenera, ela transforma. Paulo diz aos Efésios, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 26, ele diz: como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Em João 17:17, Jesus diz ao Pai: santifica-os na verdade. O que é que ele diz mais? A tua palavra é a verdade. A palavra é o instrumento que Deus usa para nos santificar. Amém, meus irmãos? Jesus foi quem disse, ele orou ao Pai e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. Então, Pai, santifica-os através da palavra, através da verdade. Ninguém pode viver uma vida de santidade sem a palavra. Daí porque o crente deve ser um crente que tenha o hábito de estar na escola dominical para aprender a palavra, no culto de doutrina para aprender a palavra, no estudo bíblico para aprender a palavra, e na leitura devocional, não é, irmão? Que ele deve fazer todo dia, ler a Bíblia para seu alimento espiritual. Amém, meus irmãos? Para o alimento espiritual, ler a palavra orando, se puder ler de joelho, melhor ainda, dizendo: Senhor, Espírito Santo, fala ao meu coração através da palavra de Deus. E é assim que a palavra vai transformando a nossa vida, porque ela, além de ser um alimento espiritual e um elemento purificador, santificador, ela é também uma arma espiritual. Quem diz amém, irmãos? Uma arma espiritual. Porque quando nós aceitamos a Cristo, então fica declarada uma guerra espiritual, uma milícia espiritual, uma batalha espiritual, que o crente tem que lutar. O inimigo, que é Satanás do outro lado, lutando para fazer o crente cair, não é? O apóstolo faz menção disso, escrevendo aos Efésios, onde ele fala de luta. Capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6 de Efésios. Versículo, me parece o 13, não é? Versículo 13. Capítulo 6, versículo 10 em diante, já fala das armaduras e desta luta que nós temos contra o diabo. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor, e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele diz: porque não temos que o quê? Diga: que lutar. Que lutar. Não é? Não temos que lutar. Contra quê? Carne e sangue. Nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o diabo. Amém, meus irmãos? É contra o diabo. Não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra o diabo,
contra os espíritos malignos. É essa a nossa batalha. E já que não é uma luta física, não é uma luta que se declara entre exércitos convencionais, com armas convencionais, as armaduras dessa luta têm que ser espirituais também. E uma das armas é a palavra. A palavra é como o quê? Espada. Amém, meus irmãos? É uma arma de ataque, Quem diz amém, meus irmãos? Porque a nossa luta não se dá aqui no campo, não se deflagra do campo físico, mas no campo espiritual. Veja aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, da segunda carta de Paulo. Abra a sua Bíblia. Você que manuseia sempre a Bíblia já acha com facilidade. Capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais. Ou seja, não é uma espada, não é um revólver, não é uma faca, mas sim poderosas em quem? Em Deus. Para quê? Para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As armas são espirituais. As nossas armas, as armas da nossa milícia, são espirituais. Paulo ainda se refere em 6 e 7 de 2 aos Coríntios, diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Quem diz amém, meus irmãos? Não é? Ele manda, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 13, versículo 12, ele nos manda vestirmos-nos de todas as armaduras da luz, armas da luz, as armaduras espirituais, para vencer o mal. Se guardarmos a palavra, ela nos manterá firmes. Quem diz amém, irmãos? E andaremos imitando a Jesus. Então temos que viver de acordo com a palavra. Orar é bom, cantar é maravilhoso, mas o crente tem que amar e viver pela palavra. Amém, meus irmãos? Tem que viver pela palavra. Você tem que ser um crente da palavra. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que colocar a palavra no seu interior, não é? Como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E quando nós, irmão, vivemos assim, não é só ler, porque na verdade há pessoas que leem a Bíblia, leem, irmãos, para ter conhecimento. Nós pregadores temos que ter muito cuidado. Quando eu estou lendo a Bíblia, e até para ensinar a igreja, eu digo: Senhor, aplica esta palavra ao meu coração. Que eu não seja um pesquisador somente, um estudioso somente, mas que eu nutra minha alma com a palavra. Tem pessoas que estudam para dar um estudo na classe de escola dominical, mas ele estuda a Bíblia para os outros. Ele estuda e grava para ter conhecimento, para mostrar que conhece a Bíblia. Você pode recitar 100 versículos na sua pregação, não vai alterar nada na sua vida espiritual. Agora, se você vive pela palavra, isso sim, isso vai moldar a sua vida, não é? Vai mudar a sua vida. Eu conheço irmãos, às vezes, nessa trajetória longa, não é? Como ministro, mais de 40 anos, ministro evangélico, e muito antes presbíteros, cooperador, mais assim, como auxiliar, diácono, presbítero.
Quantas pessoas pregam tão bonitos, irmão, conhecem tanto o versículo da Bíblia, mas não vivem a palavra. Não vivem a palavra. Quando lê a Bíblia, leia alimentando-se. Amém, meus irmãos? Degustando. Jesus disse que nós devemos esquadrinhar, não foi isso que ele disse? As Escrituras. É degustar pedacinho por pedacinho. É cortar em pedacinho, o que quer dizer? E comer. A gente deve comer a palavra como o gordo come a comida. A coisa mais bonita é um gordo comendo, irmãos. Um magro comendo, parece que ele está enjoado. O que é que tem, fulano? Eu estou comendo, mas não estou com vontade de comer. Mas o gordo, irmão, chega... Falo por experiência, né, irmão? Mas é assim, irmão. A gente tem que comer com sabor. Quantas vezes a gente está lendo a palavra, já aconteceu comigo, e acontece com os irmãos. Às vezes a minha esposa, como ela também, às vezes é assim, o que é, homem? Eu digo assim, é a Bíblia, é a palavra. É que eu encontrei aqui um pedaço saborosíssimo. E as lágrimas começam a descer, irmãos, e o Espírito Santo começa a falar o nosso coração. E às vezes nos exortar, nos corrigir, nos repreender, irmãos. Porque a palavra nos repreende também. Nos repreende, meus amados. Quantas vezes ela diz, você precisa melhorar, rapaz. Que a Bíblia, ela não cobre ninguém, irmãos. Ela fala das virtudes dos homens de Deus, mas fala dos defeitos também, não é? Ela é a palavra de Deus. Ela é a espada de dois gumes. Ela corta lá e corta cá. Quantas vezes o pregador, o pastor, está falando e no seu interior a palavra diz, eu estou cortando lá, mas eu estou cortando você também. Você precisa chegar. Amém? Precisa chegar no prumo, na medida. Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente vai se corrigindo, irmãos. Vai se corrigindo para agradar a Deus, irmãos. Porque quem perde, se não for santo, é a gente mesmo, irmão. É a gente mesmo. Então, vamos viver de acordo com a palavra. Amém? Vamos viver de acordo com o mandamento do Senhor. Nós poderíamos entrar no terceiro tópico, que é como viver separados do mundo. Quando crucificamos a velha natureza, a nossa carne, com as suas concupiscências, com os seus desejos. Primeiro, eu falei que como é que nós devemos viver neste mundo? Separados da corrupção, santidade, santificação. Segundo, viver obedecendo, amém, meus irmãos? A palavra. Terceiro, crucificar o nosso eu, a nossa velha natureza. Amém, meus irmãos? Assim como Cristo foi crucificado. Paulo disse, não vivo mais, mas Cristo vive em mim, não é? Esse é um tópico que, para não parar na introdução, se o Espírito Santo nos ajudar, nós estaremos falando no próximo estudo. Quem diz amém, meus irmãos? Amém?